Peraí. Boa noite, pessoal. Hoje mais uma aula aqui nas quartas intensivas. A gente convidou o Dr. Lineu. Ele é médico titulado em clínica médica, terapia intensiva e emergência. É coordenador da maternidade Odete Valadares, no CTI. Trabalha como horizontal também no Hospital da Unimed Betim. E hoje vai ministrar uma aula sobre morte encefálica. Lineu, boa noite, fique bem à vontade aí, tá? E a aula é basicamente para os nossos residentes de terapia intensiva. A gente convidou o pessoal da Unimed também. Beleza. Vocês estão tá me ouvindo bem, né? Hum. Ótimo. Pessoal, boa noite. Prazer estar aqui com vocês. Cíntia, obrigado pelo convite. Hoje a gente vai falar então sobre morte cefálica e eu coloquei já no título um diagnóstico que não pode ter dúvida. A partir do momento que você suspeita, você tem que sistematizar esse diagnóstico e você não pode falar com a família, eu acho que ele está em morte cefálica, ou tal, não está. Porque, basicamente, você está dando diagnóstico de óbito. Então, é uma coisa que tem que estar muito sistematizada, muito protocolar, porque é um diagnóstico que a gente não pode ter dúvida. E para a gente aprender a fazer esse diagnóstico com certeza, a gente vai passar por pelas seguintes etapas nessa apresentação. Vamos entender, primeiramente, a gente só cumprimenta quem a gente conhece. Então, vamos entender o que é morte cerebral, por que que ela acontece. A gente vai falar um pouco de legislação, mas peraí, Lineu, você vai dar uma aula para a turma de medicina, você vai falar de direito. Aqui é fundamental a gente conhecer a legislação que está na nossa Constituição e que está no CFM, que isso nos dá segurança e também, e com a gente estando mais seguro, a gente vai passar mais segurança para os familiares que estão vivendo talvez um dos piores momentos da vida deles. Tá? Então a gente tem que entender o que que o CFM fala sobre isso, o que está na Constituição sobre isso. Quanto que a gente vai, será que a gente vai suspeitar de morte cerebral? Quem é elegível para iniciar protocolo? Como é que é feito esse protocolo? E tu acha que todo final de apresentação a gente tem que colocar uma circunstância, tem que colocar circunstâncias do nosso dia a dia para ver se a gente fixou os conceitos, tá? Então, o que que é morte cerebral? Morte cerebral é a perda irreversível de todas as funções cerebrais, tanto dos hemisférios quanto do tronco cerebral. Como eu vejo isso? Eu vou ver isso através de um coma aperceptivo, com a perda do reflexo de tronco e a perda do drive respiratório. Então, clinicamente, eu vejo que o cérebro não está funcionando, o paciente está em coma, não tem reflexo de tronco nenhum e está em apneia. Como é que isso ocorre? Primeira coisa, tem que ter um trauma. Tem que ter um trauma, não. Tem que ter uma lesão potencialmente causadora. Essa lesão pode ser um TCE, um AVC, ou pode ser uma encefalopatia hipóxico-isquêmica resultante de uma parada cardiorrespiratória. Isso vai culminar em edema cerebral. Ao ter edema cerebral, eu aumento a minha pressão intracraniana. Ao aumentar a minha pressão intracraniana, essa pressão intracraniana vai chegar a um ponto que vai se tornar maior que a pressão arterial média. Qual que é o problema da pressão arterial, desculpa, da pressão intracraniana ultrapassar a pressão arterial média? Olha, a gente tem que lembrar que a pressão de perfusão cerebral é a PAM menos a PIC. A partir do momento que a PIC fica maior que a nossa PAM, eu zero fluxo, eu zero PPC. E ao zerar a PPC, eu tenho parada circulatória cerebral e, obviamente, eu tenho morte cerebral. Então, tudo parte de uma lesão potencialmente causadora que faz esse cérebro inchar, que faz comprimir essa vasculatura cerebral, que faz aumentar a pressão intracraniana a ponto de perder uma coisa que chama controle de alto fluxo, e aí, com isso, a PIC se torna maior que a pressão arterial média, e com isso, acabou o fluxo, morte neuronal, tá bom? Difusa. O que geralmente causa morte cerebral? Ó, TCE e AVC juntos respondem por 90% das causas. O que corre por fora? Encefalopatia hipóxico-isquêmica, secundária à parada, e infecções, principalmente meningite, tá?
A gente, até 2017, a gente era amparado por uma legislação muito frágil em relação à morte cerebral, que dava, e doação de órgãos também, que dava muitas brechas, deixava a gente muito, com muitas dúvidas, a gente tinha pouca captação, porque a gente sempre ficava dúvida em fechar a protocolo, porque a própria legislação não era clara. E aí, então, em 2017, a galera se reuniu e falou: ó, tem que mudar isso, gente. A gente não está captando muito bem, é porque também a gente não tem um protocolo sistematizado, o pessoal fica cheio de dúvida, inseguro, nós vamos ter que mudar isso. E aí mudou. Mudou na Constituição e o CFM foi lá e obviamente, quem puxou isso foi o CFM, e aí ele lançou resolução. Basicamente, o que teve de diferença dessa de 2000, de 97 para 2017, e eu vou passar detalhadamente sobre isso. Primeiro, a definição. A definição foi mais abrangente, além de demonstrar, de reforçar aquele conceito que eu copiei do CFM e colei no primeiro slide da aula, do coma perceptivo, que não tem reflexo de tronco nem drive, eu tenho que documentar que não tem uma causa que possa estar atrapalhando, que possa estar contribuindo para aquilo. Eu tenho que excluir causas que possam estar simulando aquilo. Então, tem que deixar isso bem documentado. Antes, a gente tinha um tempo muito grande de um primeiro teste clínico, a gente vai aprender a fazer os testes clínicos aqui, do outro. Agora, assim, gente, apareceram uns estudos que falavam assim, ó, não faz diferença ser 5, 6, 12, 24 horas. Se ele tem os critérios bem estabelecidos, pode fazer com 1 hora, você pode fazer se é a diferença de um teste do outro. Agora, o que precisa é de um tempo de observação para que ver se é isso mesmo. E qual é esse tempo de observação que não era mencionado na legislação de 97? Que TCE, AVC, tem que ser pelo menos 6 horas de observação. Teve parada, teve componente de encefalopatia hipóxia isquêmica, tem que ser pelo menos 24 horas. E algumas condições mínimas para a gente iniciar o teste, que também não era mencionado, agora começou. Ó, é o seguinte, para vocês iniciar, o que eles estão falando para a gente? Falou assim, ó, o CFM falou assim, ó, se vocês quiserem iniciar protocolo, vai ter que ser o seguinte, olha se tem uma causa que justifique esse coma e não tem outra, documenta a causa, só é AVC mesmo, não tem outra causa que não. Observe esse cara pelo menos 6 horas ou 24 horas se tiver parado envolvido. E ele não pode estar hipotérmico. O que ele chama de hipotérmico? Tem que estar superior a 35, tem que estar saturando 94, tem que estar com a PaN acima de 65. Pode estar usando óleo? Não tem problema, mas tem que estar. E em relação ao sódio, que era sempre uma discussão até 2017, como é que devia ser o manejo do sódio para abrir protocolo? Eu posso abrir protocolo com sódio alto? Isso eu vou deixar para a gente detalhar ao longo da aula, tá? Eles também fizeram uma legislação específica para criança, a gente não vai entrar nesse detalhe aqui, e ele falou, ó, tem que ter teste complementar e não precisa mais de 2 testes de apneia. Um teste de apneia só. Gente, eles surgiram com isso da cabeça deles? Não. Foram estudos lá fora que mostrou que fazer 2 testes, um teste não mudava a acurácia do exame, que esperar que um examinador para o outro não precisava de ser mais de 1 hora, que também não mudava. Então, tudo isso foi baseado nas melhores evidências disponíveis. Tá? Em relação no Brasil ainda a gente precisa de teste complementar. Lá fora, em alguns países, só teste clínico e apneia fecha o protocolo. Mas aqui a gente é até um pouco cauteloso. Então, a gente aqui tem que fazer pelo menos um teste complementar e a gente vai aprender tudo isso, tá bom? Criou-se, se estruturou, a gente não tinha uma estruturação de depois que a gente fecha o protocolo, como que deveria, a partir do momento que a gente suspeita de morte cerebral, a gente não tinha como é que deveria ser o passo a passo, agora é tudo bem regulamentado, que basicamente eu resumi para você. Você suspeitou, se você suspeitou, faz o diagnóstico, notifica, a notificação pode ser antes na suspeita, pode ser durante o protocolo, ou pode ser depois, mas a CIDOSH tem que estar sabendo, em algum momento ela tem que ser notificada e ela vai ter que ficar sabendo. O ideal é ela fazer essa abordagem familiar,
comunicar o MG Transplante que está tendo um caso ali em investigação ou que já fechou, e aí, junto com a Cidote, abordando essa família, junto com o MG Transplante, determina se capta ou não, se esse paciente vai ser doador ou não, e aí faz o contato com o hospital e providencia os demais testes que precisa e como vai ser essa captação. Então, o que que o CFM determina que quando eu vou suspeitar de morte cerebral? Ó, ele vai suspeitar de morte cerebral é basicamente quando a gente tem aquele conceito. Eu tenho uma lesão encefálica conhecida. Ah, eu estou com um paciente em Glasgow de 3 aqui, sem reflexo de tronco, mas a terceira ressonância está normal, eu não sei o que está causando, não serve. Então, eu tenho que ter uma presença de lesão encefálica conhecida, capaz de gerar isso e que não tenha fator confundidor. Então, esse paciente, ele está a 30 graus. Esse paciente está com sódio 180. Espera aí. Então, tem lesão que pode, como se diz, atrapalhar isso? Tem que tirar esses fatores de confusão para me poder colocar esse paciente como suspeita. E ter o tempo de observação mínima, que eu já falei, TCE AVC 6 horas, encefalopatia 24 horas, e ter todas aquelas condições de pressão, de saturação, de temperatura. A partir do momento que eu suspeito, eu tenho que, então, o importante é descartar algumas condições que podem me atrapalhar. Que condições são essas? Hipotermia, drogas, então tomar muito cuidado com sedativos, distúrbio metabólico. Em relação à hipotermia, por que que a gente tem que afastar? Porque o cérebro, gente, ele diminui muito a atividade dele abaixo de 38, de 32 graus. Diminui muito a taxa metabólica e eu posso ter condições confundidoras nesse cenário. Abaixo de 28 graus, só para vocês terem uma noção, a gente perde reflexo de tronco. Então, e qual a temperatura que eu vou me basear para eu falar que esse paciente não está hipotêmico? Na nossa prática, é a esofágica. A retal, a vesical é muito pouco factível. Na nossa prática, é a esofágica. Em relação às drogas, a gente no CTI a gente usa muito sedativo que deprime muito, que inclusive podem fazer a perder reflexo de tronco a depender da dose e do tempo que a gente usa. E qual que é a recomendação da MIB e do CFM em relação a essas drogas? Algumas pode ficar tranquilo, fenitoína, clonidina, Precedex, que é a dexmedetomidina, fenobarbital, isso aí não atrapalha nada não. Isso aí você não precisa de suspender não. Agora, as que você precisa, que eu vou mostrar numa tabelinha abaixo, você tem que esperar 4 a 5 meias-vidas após a suspensão. Se você tiver insuficiência hepática grave ou insuficiência renal, não tem estudo que fala um número cabalístico muito certo. A maioria fala para você individualizar. Tem gente que fala, espere 2 a 3 vezes, o que é recomendado para que quando a gente não tem insuficiência renal, o certo usou uma droga potencialmente depressora, tem que esperar 4 a 5 meias-vidas dessa droga. E essa tem uma tabelinha da AMIB bem didática, colocando quais são as drogas e quais são a meia-vida dessas drogas e o tanto que a gente tem que esperar para ver se esse paciente tem ou não suspeita de morte cerebral. Em relação ao sódio, o sódio já foi muito discutido em relação ao protocolo de ME. Primeira coisa, o cérebro doente, ele pode ter uma desregulação grande do sódio, porque o hipotálamo fica desregulado, a liberação de ADH fica desregulada, esse paciente faz muito distúrbio hidroeletrolítico. E o principal desses distúrbios eletrolíticos é o diabetes insípidos. O paciente começa a urinar muito, fazer um sódio muito alto. E a grande questão, quando você pensar no sódio, o que você tem que pensar? Esse sódio alto é causa ou consequência? Como assim? Quando que esse sódio apareceu? Esse paciente chegou lá com sódio de 170, então, esse coma pode ser por causa desse sódio. Agora não. Esse paciente chegou lá com sódio normal, pouco aumentado, e desenvolveu ao longo do protocolo, ao longo do processo, esse sódio é a consequência. Por que que isso é importante? Sódio que aparece antes, que pode ser causa, eu tenho que corrigir primeiro, antes de abrir protocolo. Sódio que é consequência do processo, o paciente chegou lá com baita de uma hemorragia cerebral.
sódio normal, e foi desenvolvendo isso ao longo, claramente devido à desautonomia dele, esse sódio é consequência. Então, independente do valor, isso não me impede de abrir o protocolo. Isso tem algum problema, Lineu? Lá no nosso CTI a gente fica sempre tentando baixar o sódio. Por que então que a gente preocupa tanto com esse sódio? Pelo seguinte, primeiro que você tem, se o seu paciente é potencial doador, você tem que manejar bem ele hidroeletroliticamente falando. E para manejar hidroeletrolítico, quem que é a sua peça-chave de osmolaridade? O sódio. Então, você tem que controlar bem seu sódio, porque senão você vai ter impacto metabólico e clínico desse paciente. A gente sabe que isso é mais aula de manejo potencial doador, que diurese acima de 4 ml por hora é danoso. Então, esse paciente tem que dar aquilo que está faltando, que é desmopressina. Mas, acima de tudo, se esse seu paciente é o potencial doador, hipernatremias, dá nome, Lineu, para essa hipernatremia, acima de 160, 165, pode atrapalhar transplante hepático, tá? Então, mexer no sódio, eu tenho que preocupar com o sódio, porque ele me ajuda a fazer o equilíbrio metabólico do meu potencial doador, que está totalmente desorganizado muitas vezes, e ele também pode impactar, principalmente no transplante hepático, tá? Mas, lembra da perguntinha, quando é que apareceu esse sódio? Foi antes? Você chegou com isso? Deixa eu corrigir. Ah, não, foi durante o processo? Não, isso aí não é causa, não. A causa é esse baixo dessa hemorragia. Já chegou assim, foi desenvolvida ao longo do processo. Então, eu vou corrigir por outros motivos. Nenê, qual que é a meta? Abaixo de 160, você está bem tranquilo em relação a esse sódio. Algumas referências, 155, trabalhando em torno disso, normalizar o sódio? De forma nenhuma, tá? Você fala rápido, né? Então sintetiza para mim o que você falou até agora. Ó, eu falei que para você suspeitar de morte cerebral, você tem que fazer, você tem que saber, você tem que diagnosticar a causa, e essa causa seja potencialmente causadora de um coma que não tenha reflexo de tom, que não tenha DRY. Presta bastante atenção, a causa tem que ter potencial. Eu já peguei caso que o paciente estava em coma sem reflexo de tom com uma hemorragia pequena. Eu falei assim, peraí, essa hemorragia não é capaz. Vamos tentar elucidar isso melhor. Então, a causa tem que ser capaz de causar. Não pode ter fator de confusão. Vão lembrar quais são? Ó, hipotermia não dá, tem que ser acima de 35. Tá? O cérebro diminui muito o funcionamento em temperaturas muito baixas. Tá? A gente usa até isso como proteção em alguns cenários, né? Pós-parada, TCE grave, mas enfim. É, E então, beleza, Nil. Sei que tem uma causa, sei que não tem fator de confusão. Esperei o tempo de observação, 6 horas para AVC e TCE, 24 horas para PCR. Posso abrir o protocolo? A resposta é depende de quem é você. Se você for um cara, segundo o CFM, com mais de um ano de experiência, isso é copia e cola do CFM, tá, gente? Serão consideradas especificamente capacitados, médico com, no mínimo, um ano de experiência no atendimento de paciente com né, ou não, e que tenham acompanhado ou realizado pelo menos 10 determinações de ME ou tenha feito curso de capacitação para isso, que é alguns cursos que ele anexa lá na resolução. No nosso caso aqui, o curso, o MG dá muito esses cursos. Então, como que, Marlene, eu já acompanhei mais de 10. Como é que eu sei disso? Porque você tem que assinar, a gente vai mostrar a folhinha lá, você tem que assinar, carimbar, e o MG faz esse controle e sabe quem são as pessoas. Ah, eu só olhei. Não adianta. Se você não participou e documentou a sua participação com a sua assinatura e seu carimbo, você não é uma pessoa habilitada. Tem mais? É só esse caminho? Não. Se você é titulado em terapia intensiva, no caso de pediatria, quando for fazer pediatria, né? Terapia intensiva pediátrica, neurologia, neurocirurgia ou medicina de emergência, você é considerado como por CFM capacitado, que durante a residência é considerado que você se tornou apto para isso, tá? Então, como é, Lineu, beleza, ele é suspeito, como é que eu faço, então, o protocolo? Eu coloquei, eu vou explicar como que faz o protocolo, mostrando que a folhinha que a gente preenche do paciente com morte cerebral, ela é muito explicativa. Então, a gente vai fazer um protocolo, ele vai preencher a folhinha aqui para a gente ser bem prático. Então, a primeira coisa é falar quem é o paciente,
aonde que o paciente está e aqueles dados básicos que tem no cabeçalho da folhinha, tá? Aonde que ele está, quem é o pai, quem é a mãe, se tem, aliás, só o pai não pede, não, só a mãe, a identidade, documentos básicos. Lineu, e não é identificado, vou falar disso. Documentar que você está direitinho, de acordo com a diretriz, que você sabe a causa, você vai escrever a causa lá do diagnóstico primário, secundário, e como você documentou aquela causa. TC, ressonância, líquido, G, tem que colocar. Você vai ter que preencher isso. E você vai ter que marcar que sim, que aquelas causas que precisam, aquelas causas básicas que precisa para a gente poder abrir o protocolo foi preenchida. Que eu já falei muito aqui, tempo de observação, condições hemodinâmicas mínimas, que você já afastou causas que poderia confundir o seu diagnóstico. Então, você vai fazer um checklist, tá? O que é a folha de preenchimento de morte cerebral? É um checklist daquilo que não pode faltar. E vão fazer os testes, tá? E vão fazer os testes. E vão fazer o primeiro exame clínico. O que que o exame clínico quer? Fazer um exame se o seu cérebro está funcionando, se o seu tronco cerebral está funcionando. Como que eu faço isso? Testando os pares que saem de lá e outras atividades corticais. E quais são esses reflexos esse exame clínico que a gente faz? É o pupilar, é o córneo palpebral, é o óculo cefálico, é o vestíbulo ocular e é a tosse. Vamos falar rapidinho de cada um deles. O pupilar, gente, nada mais é que vai ver se esse paciente tem ou não tem resposta documentada à luz em ambos os olhos, tá? Esse paciente não precisa ter midríase fixa, ele pode, às vezes, ter anisocoria, desculpa, pode ter pupilas médio fixas, ele não pode reagir à luz, tá? Se ele reagiu à luz, acabou. Esse paciente tem atividade de tronco, eu paro o teste. Então, o que que é? Eu vou incidir luz lá. Pode ser com uma lanterna, pode ser com uma luz, pode. Eu vou incidir, uma luz de telefone, pode. Eu vou incidir, vou ver se tem alguns pares que é testado aí funcionando, e se não tiver, beleza. Lineu, quais são os pares, para quem vai, né, prestar prova de título, a AMIB sempre cobra isso, quais são os pares que envolvidos nesses exames. Nesse caso, é o 2 e o 3, tá? A Cintia sabe um mnemônico aí de ajudar a decorar isso, eu não me lembro, mas ela sabe, eu sei que ela sabe. É, então, para fazer o fotomodelo, eu estou testando o 2 e o 3. O córneo palpebral é a ausência de fechamento palpebral ou toque de córneo com dispositivo não traumático. Tomar muito cuidado do dispositivo que esse paciente pode ser potencial doador de córnea. Então, só não vai ser se você lesar a córnea dele. Então, é um filetezinho de algodão. Eu não vou enfiar, assim, às vezes, é, a mão nem se fala, né, gente? Eu já vi uma vez, eu cheguei lá, o médico estava fazendo, pegando a ponta da blusa dele. Eu falei, peraí, cara, você tá de sacanagem. E então, geralmente, com material não traumático, um filete de algodão umedecido de soro fisiológico, tá? E a gente encosta de forma bem delicada e vê se tem fechamento ou não das pálpebras. O que que eu estou testando? Faço, obviamente, nas duas. O que que eu estou testando? Eu estou testando o 5 e o sétimo, tá? O óculos cefálico a gente vai manter os olhos do paciente bem abertos e gira-se a cabeça de uma posição de um lado para o outro. Esse reflexo está ausente quando os olhos não movimentam dentro da pálpebra, ou seja, seguem fixamente para o mesmo lado da cabeça. Ou seja, você virou a cabeça do paciente para um lado, o olho vem para cá. Você virou a cabeça do paciente para o outro, o olho vai. Ou seja, eu não tenho aquele nistagmo, eu não tenho aquele movimento corretivo que é de atividade de tronco. Então tá aqui, então aqui a figura mostrando eu viro para um lado, eu viro para o outro e o olho vai te acompanhar. E não tem atividade de tronco para onde você virar a cabeça, né? Quais os pares que eu estou testando aqui? Eu estou testando o 5 e o oitavo, tá? O vestíbulo ocular, ele é um pouquinho mais trabalhoso, né? Então, o que que acontece? Vou manter o paciente. Primeira coisa, é o ideal que eu veja, né? Se o pertuito auditivo tá ok, fazendo uma otoscopia. É a única vez que o intensivista pega no otoscópio. Então, eu vou manter o paciente com a cabeceira a 30 graus, vou pegar soro gelado, abaixo de 4 graus ideal,
e vou injetar com os olhos abertos 50 ml em cada conduto. Então, com os pacientes, eu tenho que. Aqui o olho do paciente já está aberto, mas geralmente fica alguém, né, abrindo o olho do paciente para você. Você pode pegar aquela sondinha ureteral 14, né? Desculpa, uretral 14, corta ela, conecta ela numa seringa de 20, de 50, o que for. E aí você vê o pertuito aditivo, não tem nada, coloca uma cuba debaixo, porque vai sair sujeira do ouvido, e você vai molhar, você vai sujar a cama do técnico, que é o maior pecado de qualquer pessoa que trabalha na terapia intensiva, é sujar a cama de um técnico. Ela deseja o mal para você até você falecer. Então, não pode fazer isso. A regra básica de quem entra da UTI é não desfazer a cama do técnico. Então, você vai colocar uma cuba por baixo, se protegendo do técnico, e aí vai colocar uma sondinha ureteral aí 14, e vai injetar 50 ml de soro gelado e observar por 1 minuto se tem algum movimento ocular. Eu faço isso, então eu injeto e observo por 1 minuto. Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado é que a gente tem que esperar 5 minutos para injetar do outro lado. Lineu, então tem que parar o teste 5 minutos. Não, você pode fazer outros testes durante esse intervalo, tá? Então você pode fazer o fotomotor durante esse intervalo. Então, mas tem que esperar os 5 minutos para injetar do outro lado, tá? Para não ter o fator de confusão da temperatura ainda que foi injetada do lado de cá, tá? Quais os pares que eu estou testando aqui? 3, 6 e o 8. Sai um número a mais aí, tá? 3, 6, um pauzinho a mais aí. 3, 6 e 8. A tosse não é mexer no tubo, tá? Tem muita gente que vai lá no tubo, fala que ó, tem tosse não, fica mexendo no tubo lá. Não é mexer no tubo, é estimular a área mais sensível que a gente tem de tosse. Qual que é a área mais sensível? Todo mundo aqui já viu fisioterapeuta aspirando paciente, o tanto que é desconfortável, o tanto que o paciente tosse. Por quê? Porque ele chega com aquela sonda, ele passa pela área mais sensível de tosse que a gente tem, que é a carina. Então, eu tenho que pegar aquela mesma sonda que o fisioterapeuta usa lá, só não vou fazer vácuo com ela, obviamente que eu não vou aspirar, e vou passar pelo tubo. Se você enfia toda aquela sondinha e volta com essa, você passa, não tem como você não passar pela carina. Então, se o seu tubo, obviamente, estiver bem posicionado. Então, você vai passar e vai estimular. Tossiu. Tem, não tossiu, a gente considera que com esse reflexo de troca ausente. Então, quais os pares que eu estou testando aqui? Eu estou testando o 9, o 10 e o 12, tá? E aí você vai preencher. Fez todos esses testes, você vai lá e preenche a pressão no momento que estava, quando você começou os testes, a temperatura do jeito que estava e, obviamente, data e hora. E aí você é só ir lá preencher. Aí vai te perguntar, a pupila estava fixa e reativa? Ele não está te perguntando se estava midriástica, ele está perguntando, ela está fixa e não está mexendo nada quando você está jogando a luz? Não, beleza. Então tá ok. Corno palpebral, você enfiou lá o seu algodãozinho umedecido, não mexeu não? Não mexeu não, beleza. O óculos você faz, você virou a cabeça de um lado para o outro, o olho também não teve nenhum movimento? Perfeito. Ó, você injetou 50 ml de soro, observou por 1 hora, depois de 5 minutos, você jogou do outro lado, protegendo a cama do técnico, e não mexeu nada do olho? Perfeito. E você enfiou uma sondinha, não é mexer com tubo, você enfiou uma sondinha que passou pela carina, o paciente não tossiu? Perfeito. E você vai falar isso tudo de um lado, que você fez, e do outro, tá? Quando o paciente não pode ser testado de um lado, o paciente é nucleado de um lado, por causa de um trauma ou por causa de tumor. Ele usa prótese de um lado, ele tem uma genesia de conduto, ele perdeu o conduto num trauma de um lado. É só colocar lá, ó, eu não testei do lado esquerdo, você vai colocar, por exemplo, o lado esquerdo aqui, não testado, NT, e vai justificar, ó, eu não testei porque não tem, simplesmente por isso, tá? Ele perdeu por algum motivo, ele não tem. Lineu, ele não tem dos dois lados. Ele não tem conduto dos dois lados, ele usa prótese ocular dos dois lados. Não vou abrir, infelizmente. Tipo assim, se ele não pode, ele não pode passar. O teste ele é muito minucioso, ele é muito sistematizado. Se eu não posso testar fotomotor porque tem prótese dos dois lados, infelizmente, esse paciente não vai poder ser submetido ao protocolo. Tá? Depois de quanto tempo eu repito esse mesmo teste sem mudar nada? Quando é que o outro examinador, também devidamente capacitado, pode fazer o segundo teste?
depois de 1 hora. Tá? Antigamente era depois de menos de 6 horas, 12 horas, nem era tão bem mencionado, agora 1 horinha. A outra pessoa pode ir lá e repetir esse mesmo teste, fazer o preenchimento dessa folhinha do jeito que eu ensinei, da mesma maneira. Tem aquele cabeçalho para o primeiro e tem o cabeçalho para o segundo, é idêntico, tá? Depois que você. Não precisa ser depois, tá, gente? Eu tô fazendo de uma ordem sistematizada, mas a ordem não importa. Eu posso começar pelo teste de apneia? Posso. Eu posso começar pelo exame complementar? Posso. Não importa a ordem. Desde que tudo seja feito de forma bem protocolar, a ordem não importa. Mas eu estou fazendo aqui da forma que é colocado no prontuário padronizado para ficar mais didático. Como é que eu faço o teste de apneia? Primeiro, tem que ter os mesmos pré-requisitos de qualquer outro teste que eu vou preencher no cabeçalho. E aí, como que eu vou fazer? A primeira coisa é ter condições mínimas para isso, que já foi bem citado. Depois eu vou lá no meu respirador e colocar FI de 100% e vou deixar isso por 10 minutos. E vou coletar a primeira gasometria. Qual que é a intenção dessa primeira gasometria? Não deixar o paciente hipoxêmico e deixar o paciente normocápnico. Lineu, o que é uma normocapnia para você? Para mim, não. Para todo mundo é 35 a 45, tá? Beleza, esse paciente não está hipoxêmico, eu deixei ele com FI 100% por 10 minutos, tá? Tá com PCO2 dentro alto, tem todas as condições mínimas, ok? Eu vou desconectar esse paciente. Vou desconectar por quanto tempo? Por 10 minutos. O que eu vou observar? Se esse paciente não tem nenhuma movimentação cerebral, ou seja, desculpa, movimentação cerebral, gente, pelo amor de Deus, movimentação respiratória, tá? Tomar cuidado, que às vezes, uma vez a gente estava fazendo o teste de morte cerebral lá no CTI, do Odilon, e aí tinha uns acadêmicos acompanhando, ela tá mexendo, não. Às vezes, quando você, principalmente paciente muito magro, você vai observando ele assim, o pulso da aorta, às vezes, ele é tão vigoroso que dá a impressão que às vezes o toque pode, né, para uma pessoa com o olho menos treinado, pode achar que o tórax está mexendo um pouco. Não, mas aí você está na dúvida, chama alguém mais experiente, olha lá, aquilo é tórax mesmo, é o pulso da aorta. Se, obviamente, tiver algum drive respiratório, por mínimo que seja, o teste tem que ser interrompido, obviamente, imediatamente. Se esse paciente instabilizar de forma importante, chocoviril, é claro que você pode iniciar a mina, até o ideal, talvez até começar uma mina para te dar uma pressão de segurança, né? Não andar na pressão muito limítrofe ali, mas se esse paciente instabilizar muito, eles até colocam no protocolo de menor que 90 e saturação menor que 85. Você tem que parar seu teste, porque você está colocando esse paciente em risco, né? Você está colocando esse paciente em risco. Agora não, beleza, direitinho. Depois que termina, eu vou reconectar e coletar, imediatamente depois, coletar uma gaso para ver se houve uma elevação do PSO2 de forma que a gente espera. Lineu, enquanto isso, eu desconectei, esse paciente não pode ficar desconectado, senão ele morre de hipóxia, não é? Exatamente. Então, o que eu vou colocar lá para esse paciente não morrer de hipóxia? Você pode colocar uma cânula traqueal, lá, um catéterzinho, com fluxo padronizado de 6 litros por minuto é o suficiente, tá? Esse paciente, você vai sair com o PSO2, você vai ver que se esse paciente não tiver um outro problema, esse paciente você não vai ter problema de hipoxemia. Então, ou seja, você vai desconectar esse tubo, vai colocar um cateterzinho a 6 litros por minuto e vai observar seus 10 minutos e depois coletar uma gaso no final. O que eu espero? Eu espero que esse PCO2 esteja acima de 55. Por que esse número? Porque eu espero de um paciente que não tem atividade de tronco que tenha essa velocidade de ascensão de CO2 que vocês estão vendo aí. Lineu, eu já vi outras formas, não precisa de ser eu já vi que não precisa de ser uma cânula a 6 litros por minuto. Exatamente, tem outras formas. Eu posso colocar num CPAP com a pressão, padronizar numa pressão de 10, com fluxo de 12 litros por minuto, também pode. O que eu não posso é conectar esse paciente no ventilador, tá? Porque aí o ventilador pode interferir isso, tá bom? Às vezes, paciente DPO-cístico e tudo mais, a gente às vezes conecta no CPAP, porque é obeso, não tem problema nenhum, desde que seja padronizado com esses parâmetros aí de 10 e de 12 litros por minuto, tá? Então, de uma forma bem visual que eu falei, então, coloca esse paciente com FI de O2 100% aí por 10 minutos, coleta uma gaso, vê se esse paciente não está hipoxêmico e se esse paciente está com PCO2 de 35 a 45. Tá, beleza. Desconecta o ventilador, coloca numa cânula a 6 litros por minuto.
observo por 10 minutos se esse paciente tem ou não tem drive, colo uma gaso no final disso e esse paciente tem que estar com PCO2 acima de 55. Preenchi tudo isso, esse paciente tem um teste positivo sugerindo morte cerebral. Por que eu falei sugerindo ainda? Porque até agora eu não fechei o teste, então eu estou falando que o estudo está sugerindo, tá? Porque para me fechar o teste, eu tenho que fazer um exame complementar, que a legislação nossa fala que tem que fazer. Alguns países lá fora não fazem. Terminam por aí, fecham por aí, porque tem estudo que mostra que a acurácia do teste não muda quase nada os estudos significantes estatísticos, exame complementar não tem. Por que a gente usa, então? Porque a nossa legislação é mais cautelosa do que talvez os outros países e faz o que a gente tem que fazer. Então, não dá para, lá nos Estados Unidos não fala, beleza, lá é lá, mas a gente tem que respeitar a legislação nossa aqui. Quais são os exames que a gente tem? Qual exame que a gente deve fazer? O que tem no nosso hospital? E quais que precisam ser? São exames que documentam atividade metabólica ou fluxo. Então, artério, Doppler, que pega fluxo, sentido, que pega atividade elétrica, desculpa, atividade de fluxo também, eletroencefalo, anjo. Então, basicamente, esses testes querem ver se tem atividade elétrica e ou se tem atividade de fluxo e ou se tem atividade metabólica. Qualquer um que você, não precisa, obviamente, usar mais de um, qualquer um desses que você documentou, não tem atividade elétrica, não tem fluxo e não tem senti-lo, acabou, né? Então, esse paciente tem. Aí, o médico que fez o exame, que deve ser capacitado para isso, deve ser ir lá preencher e ele precisa ele ser capacitado para fazer EMA, não, precisa ser capacitado para fazer o exame, tá? Então, é isso. Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, a gente o metropolitano é assim, o metropolitano é um hospital escola, o Odilon é um hospital escola, muitas vezes lá no Odilon o residente ia lá e fazia, né? Muitas vezes, às vezes o supervisor ia depois. Não façam isso. Tem que estar o residente para fazer, claro que ele pode, desde que esteja um supervisor do lado, tá? E porque quem vai assinar é ele, obviamente, e quem vai se respaldar é ele, tá? E aí eu vou preencher meu teste de apneia com a gaso inicial, tá? Aqui vocês veem o PCO2 inicial e final, o PO2 inicial e final, tá? E colocar, né, que não teve atividade respiratória. E o exame complementar, a pessoa que fez, que é devidamente capacitada, vai preencher e com isso eu concluo o meu protocolo. Eu estou apto para falar que esse paciente não é suspeita mais, agora eu não tenho dúvida, esse paciente está em morte cerebral. Se ele vai doar ou não vai doar, a conversa se inicia daqui para frente, tá? Agora, a nossa função nessa aula é diagnosticar o paciente, manejar esse paciente como potencial doador, trabalhar a competência de comunicação nesse cenário, aí são outros 500, tá? Lembrar depois desse fluxozinho, então eu tenho o hospital tem que notificar, diagnosticar, comunicar o nosso parceiro que é a CIDOT, tem eles vão fazer a entrevista familiar e vão aí definir se esse paciente vai ou não ser candidato a ser doador ou não. Vamos agora consolidar esses conceitos que eu falei aqui agora. Espero não ter falado muito rápido, mas agora os casos clínicos, se eu falei muito rápido, os casos clínicos eles foram colocados aqui para vocês participarem, de preferência, e para a gente consolidar os conhecimentos chaves dessa aula. Então, eu estou com um masculino de 50 anos, ele foi vítima de uma colisão carro com caminhão e foi encontrado lá pelo SAMU em Laje 3 e foi prontamente entubado. Ele foi transferido para o hospital de referência, mas o cara do SAMU falou que ele estava fazendo uma desautonomia fodida, desculpa a palavra aí, durante o transporte, fazendo umas PA de 200, depois uma PA de 6, e ele acabou parando. Foi 2 minutos só, eu reanimei ele voltou. Então ele foi admitido para você, vamos supor, às 13 horas, né? Não é a hora que o metropolitano faz, né? As admissões é muito de madrugada. Eu trabalhei no SAMU e chegava lá direto de madrugada. É, e
Ele foi admitido às 13 horas e o cara falou: Ó, eu entubei ele com fentanil, etomidado, que ele sim, tá? Não fiz mais nenhum outro sedativo, não. A pergunta que não quer calar. Então, você recebeu, você vai fazer um plantão de 12 horas, você recebeu esse paciente 3 horas, não, desculpa, às 13 horas, 1 hora da tarde. Os dados dele estavam beleza, tá? Estava com PM de 70, saturando bem, frequência respiratória do ventilador que estava 18, pupilas midriáticas reativas, você foi lá, não tem reflexo de tronco, a TC de crânio mostrou um baita de um epidural, que a neurocirurgia, diante daquele cenário que viu, corretamente falou: ó, não tem o que fazer. Não vou abordar esse paciente que está sem reflexo de tronco nenhum, que está parecendo que o cérebro está morto. Não faz sentido eu abordar esse paciente. E aí a pergunta é: você vai abrir o protocolo no seu plantão ainda, sim ou não? Ajuda aí, gente. Alguém? Convoca aí, Cíntia, Léo, se ninguém quiser falar, cita nome aí. Vocês são preceptores, vocês têm autoridade. Vamos colocar então a Niara. Quem? Niara. Iara. Niara. Miara, perdão. Miara, tudo bem? Hum, Tá me ouvindo? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Não tá ouvindo, o microfone dela não tá funcionando. Vamos Mas interagir.